a renúncia de Boris Johnson, inclusive em decorrência dos escândalos que acompanham o seu governo. O Reino Unido agora vai eleger um novo primeiro-ministro. Inclusive são 7 os nomes mais cotados e o nosso Eduardo Novak hoje fez um belíssimo trabalho de seleção aí de imagens para que a gente possa conhecer esses concorrentes detalhadamente. Eu vou trazer aqui para vocês cada um deles. Vamos para o primeiro, Edu, por favor. Ben Wallace, nós estamos falando do ministro da Defesa de 52 anos, inclusive é o mais popular após a ajuda do Reino Unido à Ucrânia devido à invasão russa. Segundo nome que está sendo muito cotado lá é de Penny Mordaunt, ex-ministra da Defesa e atual, inclusive, secretária de Estado do Comércio Exterior. Penny Mordaunt, de 49 anos, foi uma das figuras da campanha a favor do Brexit em 2016 e desde então trabalha nas negociações de acordos comerciais para o Reino Unido. Terceiro nome, Rishi Sunak, o ex-ministro das Finanças, é o primeiro hindu a ocupar o cargo, foi um dos 2 ministros de grande destaque e que pediu demissão na terça-feira e iniciou, inclusive, uma crise política. Vamos para o quarto nome, temos Jeremy Hunt, ex-ministro de Relações Exteriores e Saúde. Ele tem 55 anos, perdeu para Boris Johnson a liderança conservadora em 2019, quando se apresentou como a alternativa séria. Próximo nome que nós vemos, uma outra mulher, Liz Truss, sem meias palavras e também bastante crítica aos movimentos de protesto woke. A ministra das Relações Exteriores tornou-se muito popular nas bases do Partido Conservador e também é um dos nomes cotados. Temos Sajid Javid, é isso? Sajid Javid, corrigido aqui pelo nosso Eduardo Novak, ele que é ministro da Saúde, foi o outro peso pesado do governo e do Partido Conservador, que renunciou, inclusive, na terça-feira em protesto contra o primeiro-ministro. Ele é filho de um motorista de ônibus, imigrante paquistanês, foi um renomado banqueiro antes de se tornar, inclusive, ministro das Finanças de Boris Johnson. Priti Patel, ministra do Interior, de 50 anos, é a mais conservadora, inclusive, das ministras de Boris Johnson. Firme defensora do Brexit, ela também votou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O processo, gente, de nomeação do novo ministro começa, inclusive, com os deputados que expressam suas preferências entre todos os candidatos e uma série de votações secretas, até que restem apenas 2. São os membros do partido que decidem entre os finalistas, que realizam uma campanha de várias semanas em todo o Reino Unido. A queda do primeiro-ministro britânico é, inclusive, o tema da nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que eu vou abrir a partir de agora para você correr no site da PAN, votar, participar. E a pergunta de hoje é justamente a seguinte: você concorda com essa decisão de Boris Johnson de abandonar o cargo de primeiro-ministro britânico? Vai lá, jovempan.com.br, vota, participa e traz o seu comentário aqui pra gente. Constantino, deixa eu começar com você hoje. Primeiro, deixa eu dar boa tarde para nosso time aqui. Temos novamente Fernando Conrado aqui na bancada. Hoje, Marco Antônio, Piperno, Constantino. Eu vou começar com você, Consta, buscando entender um pouco dessa repercussão em relação à saída de Boris Johnson. Pensando a nós aqui, meros tupiniquins, o que muda pra gente isso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não muda grandes coisas, realmente, né? Não muda, mas o Reino Unido sempre é uma referência para o mundo, né? Inclusive para o mundo livre ocidental. A postura, por exemplo, do primeiro-ministro Boris Johnson em relação à Ucrânia foi bastante ativa ali. Agora, eu acho que ele merecia, sim, sair, né? E acho que ele fez bem em renunciar. Ficou insustentável a posição dele depois de 3 renúncias dentro do gabinete. Agora, acima de tudo, né, o Boris Johnson errou muito, errou na pandemia muito, né? Essa coisa do Partygate pegou muito mal, né? Típico de democratas americanos que gostam de impor lockdown e ir para jantares e tudo mais, ou fazer festa, ou então governadores tucanos que mantém todo mundo aprisionado nas suas casas sem poder trabalhar e vai para o Rio de Janeiro, para hotel ou aqui para Miami, inclusive sem máscara, né? Então pegou muito mal isso. E além disso, né, de ser uma postura incondizente com a coerência conservadora, em defesa da liberdade e tudo, ele acabou, por ser do Partido Conservador, dando munição para as narrativas pipérnicas. Então a coisa que nós mais víamos por aí era a esquerda dizendo: não, mas isso não é uma coisa da esquerda. Veja que a
até o conservador Boris Johnson fazia isso, enquanto que os conservadores do mundo inteiro estavam incomodados, inconformados com essa incoerência do Boris Johnson. Então agora ele tem o destino que merece. Esses nomes que nós apresentamos aí como potenciais substitutos, são nomes conservadores, firmes em relação à defesa desses valores. O atual ministro da Defesa é realmente o mais cotado e qualquer um deles que venha, me parece, haver uma mudança para melhor, até porque todos são alinhados com a ideia do Brexit, todos têm preocupação com a soberania nacional, com as fronteiras, com essa questão toda que é sensível hoje para os britânicos. Então, eu acho que qualquer substituição aí, o Partido Conservador e o Reino Unido como um todo estarão melhores. O que não pode mesmo é cair nas garras dos trabalhistas, esses sim, cada vez mais radicais, cada vez mais socialistas. Conrado, o que você acha que com a saída do Boris Johnson, inclusive, acontece com o Brexit? Porque ele era o maior defensor, né? O Brexit é uma grande conquista para os ingleses. A gente tem que levar em consideração que dentro da Europa, quem sempre deu substrato para as finanças da Europa são os bancos alemães, os bancos franceses e os bancos ingleses. Só que é muito engraçado quando a gente vê Portugal sendo ajudado pela Alemanha, a Grécia principalmente sendo ajudada pelos bancos alemães, quando aquele trabalhador lá da Grécia que foi ajudado pela Alemanha, pelos bancos, tanto os bancos alemães, quanto os bancos franceses, quanto os bancos ingleses, quando eles recebem esse dinheiro, eles compram o quê? Trocam de carro. E aí compram o carro da Volkswagen, da BMW, da Mercedes-Benz. Todo o dinheiro acabava voltando para a Alemanha, que ficava cada vez mais rica. Com isso, os ingleses enxergaram, a gente não tem benefício nesse acordo, A gente acaba só dando dinheiro para a União Europeia e a gente não tem nada em volta. Então eles acabaram com isso aí. O Brexit foi uma grande conquista para o povo da Grã-Bretanha e que bom que a gente tem os possíveis sucessores sendo defensores do Brexit. Eu acredito que essa é a principal característica do novo primeiro-ministro, que deve comandar aí a Grã-Bretanha agora nessa saída meio sofá-cama, do Boris Johnson, que ele saiu, mas não saiu. Eu falei, eu renuncio, mas vou ficar no cargo até que nomeiem um próximo nome. Então isso aí é uma saída que não é saída, e a gente tem que ver que até o próprio partido dele pede que ele saia imediatamente. Marco, a direita continua forte no mundo com essa saída? Eu acho. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da bancada. Eu entendo que sim. A gente não é um monolito, um bloco monolítico. Eu tenho certeza que, em alguns pontos, com certeza, eu vou discordar do Constantino, do Fernando Conrado. Isso não é eu acho uma redução da perspectiva de debate e até uma espécie de infantilização de algumas pessoas ou alguns grupos, querer reduzir o debate a só duas categorias de pensamento. Existe uma gradação entre esses pensamentos e as pessoas elas concordam e discordam em vários pontos, em várias questões que são relevantes hoje para o debate público na sociedade. Ele foi um hipócrita. Isso custou o cargo para ele, gerou uma crise interna de apoio dentro do partido. E não é só um hipócrita, é um hipócrita estilo João Dória. É um hipócrita que ele sangrou, ele foi sangrando, ele foi derretendo ao vivo no ambiente midiático. Por quê? Porque quanto mais cutucavam a história do Partygate, mais achavam histórias problemáticas de membros do gabinete dele, de assessores e assim por diante. Então, isso custou sim a credibilidade dele dentro do partido. Agora, veja, não é por isso que a gente vai condená-lo à forca, pura e simplesmente. Tem medidas boas, o Brexit é uma medida excelente. Por que é excelente? Pensa na nossa estrutura democrática. A gente tem uma série de ambientes burocráticos aqui no Brasil. Você tem Tribunal de Contas, você tem Judiciário, Ministério Público, você tem os servidores públicos em geral, várias categorias de serviço público, um Estado grande, letárgico, gigantesco. Agora pensa colocar mais uma categoria em cima dessa, de burocratas supranacionais que vão determinar como que você vai conduzir políticas públicas relevantes dentro do seu país. Então, quer dizer, ele trouxe sim um alívio, não só do ponto de vista de custo da máquina da União Europeia em cima do cidadão inglês ou da Grã-Bretanha, mas ele também confere uma legitimidade democrática maior para o próprio voto do inglês, para o exercício da cidadania daquele inglês. Então, acho que sim, é um movimento positivo
e foi muito relevante. O fato dele sair agora não quer dizer que a direita necessariamente tem que repensar a sua postura com relação ao Brexit ou com relação às pautas que tanto tem defendido nos últimos meses. Piperno, o jornal Mirror do Reino Unido está dando um destaque aqui que eu queria trazer para a nossa discussão. É até extremamente polêmico isso. Boris Johnson, segundo o jornal, ficaria mais tempo no cargo para dar uma festa de casamento na residência oficial de campo do governo inglês. É o que diz, inclusive, o jornal Mirror, jornal inglês, Piperno. É mais uma polêmica envolvendo Boris Johnson, certo? Boa tarde, Paulo. É necessário que isso seja devidamente checado também. Lá no Reino Unido, um primeiro-ministro que renuncia hoje ele não é imediatamente substituído. O partido no poder, no caso o Partido Conservador, tem que eleger o seu substituto, então isso demanda algumas semanas, né? Não sei o tempo a mais que ele ficará no governo, aliás, ninguém sabe, possivelmente nem ele saiba. Ele, há mais ou menos 2 semanas, ele teve o seu cargo em risco, o Partido Conservador, a bancada conservadora, votou, inclusive, a destituição dele, ele precisava lá de 180 votos e conseguiu 211, ou seja, mais de 40% da bancada do Partido Conservador votaram contra ele. Então, ele já não era uma figura exatamente incontestável dentro do próprio partido. E é óbvio que a oposição também queria a substituição dele, até porque recentes pesquisas mostram que o momento é favorável, principalmente à oposição trabalhista. Ano passado, inclusive, houve lá uma eleição isolada em um daqueles distritos que os conservadores mantinham aí há décadas e décadas e tal, em Londres, e o Partido Trabalhista acabou ganhando. Então até se viu naquilo, quem sabe, uma perspectiva eleitoral melhor para o Partido Trabalhista, que perdeu as últimas 3 eleições. É bom que a gente diga também que a questão do Brexit nunca foi consensual, mesmo dentro do Partido Conservador. O ex-primeiro-ministro David Cameron, ele, em 2016, resolveu lá fazer um plebiscito a respeito disso, porque ele tinha certeza que o Brexit fosse perder. E aí ele quebrou a cara, porque os eleitores votaram diferente e ele não teve mais como continuar e acabou, então, sendo substituído por Theresa May, que foi a antecessora do Boris Johnson. E a gente observa na Escócia e, sobretudo, na Irlanda do Norte também movimentos separatistas voltando a ganhar força e voltando a exigir um plebiscito, um plebiscito para se separar de Londres, coisa que Boris Johnson não admitia fazer. Então isso também vai passar, esse tipo de tema vai entrar em discussão na escolha do próximo primeiro-ministro, porque tem que ser, para o Partido Conservador, alguém que possa liderar o partido a uma outra vitória. Porque você imagina, por exemplo, se os conservadores perdem a próxima eleição, é bem possível que aí o Partido Trabalhista no governo abra a possibilidade, então, de se realizar esses novos plebiscitos. Em relação ao Brexit, há uma outra questão. Isso gerou, nesses últimos meses, desde que foi implantado, algumas dificuldades econômicas para o Reino Unido. Me lembro, inclusive, o ano passado, houve um momento lá que faltava, inclusive, gente para transportar petróleo, chama gasolina, diesel aos postos lá de combustíveis. Eles tiveram que requisitar motoristas do Exército. Por quê? Porque essa mão de obra era formada geralmente por imigrantes, muitos deles poloneses, que foram obrigados a deixar o país. Então, nesses últimos 2 anos, o país teve problemas econômicos mais duros do que teve, por exemplo, o resto da Europa. Agora, a atuação dele em relação à guerra lá na Ucrânia, eu acho que foi admirável. Ele foi 2 vezes a Kiev. E embora no início da pandemia ele tenha dado declarações em sentido muito duvidoso, deve-se a ele também o fato de que o Reino Unido foi o primeiro país a começar a iniciar a vacinação. Olha só, essa festa que eu mencionei aqui, inclusive a festa de casamento dele com a sua esposa Carrie. Inclusive ele casou no ano passado numa cerimônia um pouco mais discreta, restrita na Catedral de Westminster, no centro de Londres. E essa festa de casamento, segundo o jornal Mirror, está marcada para o dia 30 de julho e deve ser, inclusive, um evento extremamente grandioso
e glamouroso. Vamos continuar acompanhando aqui. Vocês querem fazer alguma observação? Não, o Constantino tinha levantado a mão. Vou só fazer um comentário aqui, Constantino, eu já passo para ti. Vale a pena a gente lembrar também que o Boris Johnson está saindo do partido do seu cargo de primeiro-ministro, do qual ele é suportado pelo Partido Conservador, exatamente por não ter atitudes conservadoras, né? E participar aí, dando a subida de cargos para alguns dos seus parceiros ali que estavam envolvidos em escândalos sexuais. Teve um deles, inclusive, que foi investigado por apalpar uns colegas numa sauna lá, né? Então ele conduziu esse cidadão aí para uma promoção, então isso aí foi muito grave também. E essas coisas de fazer festa enquanto pedia para todo mundo ficar em casa, ter todas essas grandes discussões, só para levantar isso aí para as pessoas. Vamos lá, Constant, por favor. Não, tá perfeito isso que o Conrado lembrou, e aí eu pego como gancho isso para dizer que a esquerda brasileira, uma vez mais, né, sem nenhuma surpresa para ninguém, mostra a sua perfídia, a sua falta de vergonha na cara, né? Quer dizer, já tem gente, militante disfarçado de jornalista, usando o fato de que assessores do Boris Johnson se envolveram em escândalos sexuais para fazer um paralelo com o Brasil, dizendo, olha só, na Inglaterra, no Reino Unido, quando acontece isso, olha o que acontece, o primeiro-ministro cai no Brasil, né, no Brasil, quer dizer, não há paralelo aqui, o Boris Johnson, pelo visto, sabia da má conduta e promoveu. No Brasil, além da excelente gestão do Pedro Guimarães à frente da Caixa, assim que veio a denúncia, o presidente aceitou seu afastamento para investigação, né, e colocou uma mulher capaz, séria, no lugar e em momento algum passou a mão na cabeça ou aliviou se os escândalos forem comprovados, ele não tem nenhum compromisso com isso. Então, é ridículo o paralelo, mas mostra como a esquerda não tem compromisso com a verdade. Em relação à pandemia, foi isso, né? Quer dizer, a hipocrisia, a incoerência dele como conservador, como líder conservador, de agir como um soldadinho chinês, como um Doriana, como um típico progressista democrata, quer dizer, autoritário, hipócrita, porque todos têm que ser hipócrita. O lockdown, ele é insustentável, nenhum deles ficou em casa trancado, escondido debaixo da cama com 8 máscaras. Isso era para a Câmara ver, para gente da TV, né? Para enganar a trouxa. Então, mostra realmente a hipocrisia do Boris Johnson e teve o fim que mereceu. Agora, além disso, aumentou muito a dívida pública no país. Tem um gráfico circulando hoje mostrando o aumento. O Boris Johnson foi um dos mais inconsequentes em relação a isso. É preciso levar em conta, claro, a própria pandemia, que justifica a parte. Além disso, Paulo, é importante mencionar aqui a Inglaterra, o Reino Unido, como referência para o mundo. Você começou perguntando para mim qual o impacto disso. Em termos concretos, no dia a dia, no curto prazo, nenhum. Mas a Inglaterra é o farol da liberdade do mundo. Tem um livro, Inventing Freedom, que chama muita atenção disso. O próprio Churchill tem um livro sobre os povos de língua inglesa. E existe um denominador comum aí, a turma que fala hoje em dia em império da lei, liberdades individuais, liberdade de expressão. Isso tudo é herdeiro intelectual da Inglaterra. Carta Magna é 1215. 1215 é a Carta Magna. Então, desde lá de trás, a Inglaterra é a visão da civilização ocidental, né? Que mais valoriza as liberdades e o que hoje tomamos como garantido, enquanto que a França e companhia tem uma visão aristocrática, arrogante, de cima para baixo, globalista e tudo mais. Então é muito importante isso. O Brexit veio exatamente nesse sentido. O Brexit foi um basta do inglês, do britânico comum, desprezado pela mídia, pela arrogância dos ungidos intelectuais, achando que era coisa de gente ignorante e ressentida. Poxa, o Roger Scruton, o maior filósofo vivo à época, ele foi a favor do Brexit, tem até um livro sobre isso. Então, o Brexit foi um basta ao globalismo distante de Bruxelas, dizendo o que o Reino Unido tinha que fazer em relação à política de imigrantes, por exemplo. Foi um basta. Então, a Inglaterra lidera em relação ao mundo livre. E nesse aspecto é sempre importante estar olhando com atenção o que acontece lá, sim. E o Jeremy Corbyn, que era o líder trabalhista, esse é um antissemita radical comunista. Então, de novo, o Piperno mesmo lembrou, eles perderam 3 eleições seguidas. Por que será, né? Tinha um cara antissemita, socialista, né? Tentando conquistar voto na Inglaterra. Aí não dá, né? Foi uma liderança ruim, sim, no Partido Trabalhista. Não foi ele o líder do Partido Trabalhista nessas 3 eleições. E é bom também, né, Constantino, a gente sempre lembrar que as 3 eleições anteriores foram vencidas por
candidatos trabalhistas, né? Então, o Tony Blair duas uma nova mentalidade, né? O Blair, né? Oi? O Blair era uma nova mentalidade, né? Era alguém do Partido Trabalhista, a tal da terceira via. Era alguém que nasceu e fez carreira no Partido Trabalhista e o sucessor dele foi Gordon Brown, um outro... Sim, mas você é um cara que chamaria o Tony Blair, se ele fosse um brasileiro, de extrema-direita bolsonarista. De jeito nenhum. Aliás, o Tony Blair tem um perfil mais tucano, era amigo dos tucanos. Não, porque aí o Constantino tocou num ponto importante que, óbvio que não tem nada a ver com isso. Por favor. Enfim, o Tony Blair é um outro perfil. Agora, o Reino Unido tem sim um governo conservador. Como são conservadores, por exemplo, Mitt Romney aí nos Estados Unidos. Não é. Como George Bush. Não é. Você está viajando. Mitt Romney estava no Black Lives Matter, na passeata do Black Lives Matter. Então, você está de brincadeira. Aliás, é uma causa que atrai bons conservadores. Imagina, conservador. Mormon, inclusive.